Vamos dar início porque nós temos muito assunto e, querendo ou não, o tempo passa muito rápido. Meu nome sou o professor Robson Macedo, sou professor de artes, professor na área de música também, e nós estamos com esse momento muito especial. O professor Josenildo Araújo, que logo mais ele vai se apresentar, ele é aluno concluinte da Universidade Federal de Campina Grande. Ele também já tem uma gama de experiência na área de música, na área de performance, principalmente nesse ambiente de trazer capacitação para professores, tanto da educação infantil como do ensino fundamental. É interessante porque todos nós, professores nesse ambiente pedagógico, e agora eu vou me referir mais à expansão das professoras desse ambiente pedagógico, Fundamental 1 e Educação Infantil, todos nós, professores, principalmente vocês, professoras da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, vocês já trabalham com música de forma perfeita, agradável. Então, vocês trabalham com isso, vocês têm músicas em vocês. E vocês transmitem essa arte para suas crianças, né, para os adolescentes. E o nosso desejo, e agora eu como profissional da música e como professor na rede de educação do município de Campina Grande, eu tanto sou professor de artes, como também minha formatura e a minha performance é em música também. Na área de artes eu tenho a especialização. Em música eu tenho a questão da licenciatura. Então, com tudo isso, nós estamos tendo a oportunidade de trazer uma capacitação para os professores com uma forma mais formal. Aquele ambiente da informalidade, esse ambiente que vocês já têm, eu quero passar para vocês, no caso do professor Josenildo, já a questão formal, aquilo que vocês sabem, vocês conhecer a forma, de onde vem, como é que se faz, e ter a oportunidade de produzir muito mais, e produzir uma gama de variações. Então, a escola CEAI, Dr. João Pereira de Assis, e aqui, em nome da nossa gestora, professora Marinal Venâncio, que está aqui conosco, nós temos, desde 2018, nós temos a honra de ter estagiários em música na escola. Então, aprove esse ano, né, esse ano de poder ter conosco um estagiário que ele é professor e especialista nessa área de capacitação de professores do ensino infantil, da educação infantil e do ensino fundamental 1 na área de educação musical. Nós vamos ter uma série de segundas-feiras, né? Essa é a primeira de todas as segundas que vão de vir. Eu peço a vocês que vocês possam degustar desse conteúdo, né? Porque é um conteúdo muito bom, vão trazer muitas expansões para vocês, muitas ideias, e também nós vamos ter um leque de coisas fantásticas que vocês vão poder produzir, porque a ideia do conhecimento não é somente passar, a ideia do conhecimento, e o conhecimento funcional é aquele que depois ele possa ser produzido. Por isso que a arte é isso. A arte, ela não pode ficar só no campo da teoria, ela é um processo da produção, né? E a vida seria o quê se não fosse as artes, né? A professora e nossa gestora Marinal Venâncio, quer falar alguma coisa? Só dar uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, e você no comando, né? Eu estou aqui como aluna. Uma recomendaçãozinha básica, eu peço a todos que mantêm sempre os microfones desligados para a gente evitar algumas interferências externas. O professor Josenildo, ele vai se apresentar e ele sempre vai deixar leques, espaços para perguntas, para determinadas informações, para vocês poderem também ter esse momento de diálogo com ele, que isso é muito importante. Então, hoje é o pontapé inicial
do nosso curso de capacitação em educação musical para as professoras e professores da educação infantil e o ensino fundamental 2. E a palavra agora deixo com o professor Josenildo Araújo. É com você, professor. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos que estão aqui através do Meet, né? Então, como o Robson bem falou, a intenção é justamente trazer algo que venha a somar à prática que vocês já realizam no cotidiano das escolas de vocês, tá certo? Eu tive uma experiência bastante significativa no ano passado com o programa Residência Pedagógica, onde nós levamos o curso de música para as professoras do ensino infantil lá na cidade de Alagoa Grande. Então, assim, foi bastante proveitoso, elas até aprenderam a manusear e a tocar a flauta. Algumas dessas experiências vão estar sendo passadas aqui para vocês, e eu vou trazer algumas imagens, alguns vídeos da nossa experiência lá, para a gente poder compartilhar, tá certo? Então, à medida que eu for trabalhando aqui com vocês o conteúdo, se surgir alguma dúvida ou alguma intervenção que se faça necessário por parte de vocês, podem abrir o microfone, podem falar, ficar à vontade, tá bem? Que a gente está aqui para construir juntos, tá bom? Ok? Então, para iniciar, nós pontuamos o interesse, na verdade, de trazer o histórico do ensino de música no Brasil, tendo em vista perpassar por diversas tendências ou mesmo modismos pedagógicos para que servisse de base de apoio ao entendimento da situação a qual chegamos, tá certo? Entender que essa situação hoje é fruto de um processo longo e que também nós não podemos adotar um comportamento, digamos assim, ingênuo quanto a salvar a pátria através da música ou através de qualquer um outro componente curricular, tendo em vista todo um processo que nos permeia, que nós também fazemos parte dele, e nós devemos aproveitar essa construção histórica, todos essas experiências de sociedade, de educação, a fim de converter elas em experiências mais significativas no futuro, e assim será também com a música, eu tenho certeza, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui, a tela já está sendo compartilhada para vocês. Vou só ampliar aqui. Tá tudo ok com a tela? Todo mundo está conseguindo enxergar? Tá aparecendo para todo mundo? Tá perfeito. Tá perfeito. Ótimo. Então vamos lá. Esse histórico do ensino de música no Brasil, ele vem antes mesmo de nós nos considerarmos ou sermos chamados de Brasil, né? Nós temos a música indígena, ela aí está entre aspas, por quê? Porque as expressões que nós consideramos como artísticas dos povos indígenas ou de povos nativos, na verdade, o termo arte, ele vai aparecer e ele vai ser utilizado através do colonizador. Por quê? Porque o que nós entendemos como música e o que seria música indígena, anterior a 1500, a chegada dos portugueses aqui no Brasil, na verdade, para os índios vão ter diversos outros significados que não de arte, que não de música, tá bem? Então, essa prática entre os índios, ela é feita com instrumentos naturais, a partir de recursos naturais, 100% naturais. Como exemplo aí, tem uma foto, eles tocando uma espécie de flauta.
certo? Em um dos rituais deles. Aqui um outro exemplo é o pau de chuva, que é um instrumento que vai emitir o som da chuva, ele vai imitar o som da chuva. Nós vamos ter um apito, ele em alguns momentos construídos em barro, né, em cerâmica, outros em madeira ou com casca de árvore ou também sementes. Nós vamos ter aqui o exemplo do chocalho, né, e também o chocalho de pé. Então, vejam só, no caso do chocalho, para os índios, nós o consideramos como um instrumento musical, mas algumas tribos, elas têm o chocalho como a representação de deuses. É tanto que, quando ele é fabricado, ele é feito lá na tribo, o pajé o abençoa em uma cerimônia e ele é guardado na oca, né, do índio, no lugar onde ele, em tese, assim, para a gente, reside, ele é guardado, ele é condicionado como um artefato, um objeto a ser conservado, tá bem? Então, ele é também utilizado em alguns rituais, mas ele não tem uma representação como para a gente, que é o de um instrumento musical, mas sim o de um deus, a representação de um deus que para eles, naquele momento, passa a ter vida a partir daquele som que é emitido naquele instrumento, tá bem? Então, após isso, nós vamos ter o período jesuítico. Esse período aí ele vai compreender de 1549 até 1759. Neste período aí, o que nós temos de ensino de música é um ensino de música como apoio, ele vai servir, na verdade, como um atrativo para os índios com a finalidade de catequização, né? Então, os jesuítas, eles traziam o canto gregoriano e os autos, que é um subgênero da literatura dramática, né, do teatro. Então, essas atividades de canto e a representação desses autos, que misturava o teatro e também muita música para os europeus, na verdade servia como um atrativo para poder catequizar o índio. Então, nós não tínhamos aí a música com um fim em si mesma, mas sim um apoio para um outro fim, tá bem? Seguindo, nós vamos ter o período pombalino, né, que ele vai compreender de 1760 a 1807. Neste caso aqui, com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, tendo em vista justamente um ato político da corte, né? Os jesuítas eles estavam indo de encontro com o que a corte queria para o novo mundo descoberto por eles em 1500. Então, essas atividades que eram sistematizadas pelos jesuítas, elas deixam de existir, né? E nós vamos ter uma ruptura e ficando apenas alguns seminários e escolas, que são o Seminário Episcopal no Pará, o Seminário São José e São Pedro, e também algumas escolas, aliás, a Escola de Arte e algumas edificações militares na Bahia, como também a Escola de Artilharia no Rio de Janeiro. Então, em termos de educação, o que acontece está diretamente ligado a esses 5 pontos aí, né, nesse período. E, logicamente, a escola de arte lá na Bahia, ela vai trazer um ensino que agora já não é mais sistematizado, tendo em vista que com a expulsão dos jesuítas,
eles levam o Ratio Studiorum, que servia de apoio para os jesuítas, e modificam toda a estrutura do como ensinava, do que ensinava. Os professores passaram a ser indicados a partir de um decreto do rei, não tinham uma base como os jesuítas tinham, né? Então eles serviam a outros interesses e a forma de pagamento também muitas vezes atrasavam muito e isso comprometia todo o processo, tá bem? Há casos e relatos de professores que eram aí nesse período enviados para determinadas comunidades que tinham sido criadas pelos jesuítas, né? Há um termo para isso, daqui a pouco eu vou falar nele, e os professores passavam cerca de um ano sem receber nenhum honorário, eles mesmos se sustentavam lá naquela comunidade indígena com suas práticas, tá bem? Após isso, nós vamos nos deparar com o período joanino, que é justamente quando a corte, né, vem ao Brasil em 1808 até 1821, e esse é um período bastante significativo para a música. Por quê? Porque nós tínhamos um grande nome, que era justamente o padre José Maurício, né? O padre José Maurício, quando a corte chegou, ele recebeu a corte com uma missa cantada pelos alunos da escola dos jesuítas, uma escola que tinha ficado, mas que não estava mais sob o comando dos jesuítas. O Dom João VI, ele trouxe também vários artistas com ele, certo? E a, a corte, ela apreciava a arte, sobretudo a música e o teatro, né? Tinham isso como um atrativo, uma distração, e o padre José Maurício era um exímio músico e ele trabalhava a formação musical dos escravos, a formação de alguns índios, com um virtuosismo muito acentuado. Então, foi um período onde nós tivemos uma construção de música, assim, com um nível técnico considerável a nível mundial, apesar de ser um país, assim, um espaço recentemente descoberto, né? Tá certo? Recentemente que eu falo assim, em termos de proporções mundiais, né? Mas aí a gente já tinha cerca de 300 anos já que os portugueses já tinham chegado aqui. Então a gente tem aí já um delineamento de uma música de qualidade, certo? E isso se acentua com a missão artística francesa, que chega em 1816. Essa missão, ela, na verdade, ela é um pedido de socorro, de ajuda, de refúgio de vários artistas franceses que estavam com medo de Napoleão, assim como o, o Dom João, né, o rei de Portugal. Então, eles mudam a corte para o Brasil, tá certo? E com alguns anos depois, 8 anos precisamente, vem essa missão artística francesa, é, também refugiada de lá, e eles vão fundar a Academia de Belas Artes. Daí, então, os processos artísticos que envolvem pintura, escultura, e ensino de música passam a ficar sistematizados, ok? Eles passam a ter ainda mais ênfase naquilo que a Europa já construía e já tinha solidificado.
No período imperial, de 1822 a 1888, a gente tem aí Dom Pedro, essa é uma imagem de Dom Pedro I. Essa imagem retrata ele compondo o hino da independência, né? É uma tela de Augusto Braga, certo? E ele tinha o teatro e a música como um passatempo. Ele também era compositor, pianista, clarinetista e fagotista. Com isso, ele passa a apoiar muito as artes aqui no Brasil, como também outras coisas, a botânica, enfim, tudo que, de modo geral, estava ligado ao intelecto. O Dom Pedro I, ele foi um grande apoiador. Ele chegou até a oferecer um jantar para viscondes, barões, condes, e nesse jantar tinha a presença de alguns músicos, e ele os colocou em aposentos melhores do que a elite, né? Justificando que, para ser músico, era uma vida toda de dedicação e de trabalho, e para ser da elite bastava uma canetada. Então ele foi e colocou os músicos em aposentos melhores do que a elite. Daí a gente já consegue enxergar também a importância que ele dava à música e às artes de modo geral, e isso vai se refletir em todo o Brasil. Ainda nesse período imperial, nós vamos ter a ascensão das bandas de músicas e fanfarras do Brasil afora. Na maioria das vezes, elas eram constituídas por escravos, certo? Aí a gente já vê uma tendência do ensino de arte como atividade, né? Como técnica. Alguns negros, eles tinham aquela arte ali como uma ascensão, como uma saída do seu estado, que era colocado, né, enquanto pessoa na sociedade, discriminada, rejeitada, sempre à margem. Então, as artes tinham essa finalidade para muitas dessas pessoas, era uma espécie de saída. Então, a gente tem aí uma explosão no aumento no número de bandas, de fanfarras, de charangas, enfim. Isso é refletido até hoje no país, tendo em vista que praticamente toda cidade do Brasil possui, no mínimo, uma banda, seja uma banda marcial, seja uma fanfarra, seja uma banda de música. Isso também é muito presente nas escolas, né? Então, é criado nesse período o Conservatório de Música do Rio de Janeiro, a partir do decreto de 1854, de número 1331. No período republicano, de 1889 a 1930, e antes de pontuar isso aí, esse decreto que eu acabei de mostrar, de trazer para vocês, que é o decreto 1331, ele apresenta as primeiras definições no âmbito de legislação educacional brasileira, né? Sobretudo para o ensino de música nas escolas, que estavam justamente restritas ao onde hoje é o Distrito Federal, aliás, onde hoje é o Rio de Janeiro, que na época era o nosso Distrito Federal, e ganha ressonância nos outros centros educacionais do Brasil. Seguindo, aí nós vamos ter a criação do Instituto Nacional de Música, né, que é o INM, e com destaque para um paraibano, né, que foi professor desse instituto, paraibano José Siqueira, né?
Hoje a gente tem, em homenagem a ele, em João Pessoa, vários espaços culturais, escolas, não só em João Pessoa, como também em toda a Paraíba, porque ele é um grande nome das artes, sobretudo da música, da Paraíba. E ele foi professor nesse instituto. Esse instituto é criado pelo decreto 981 de 1890, e a partir disso nós vamos ter o período militar, onde essas leis que estão aparecendo aí para vocês, a 19.890 de 31, 24.799 de 34, a 4.993 de 42, elas vão trazer o canto orfeônico de Villa-Lobos. Né? O canto orfeônico é a conquista de um espaço significativo nas escolas brasileiras, no ensino de música, com base nessa proposta de Villa-Lobos. Né? A prática alcança uma legitimidade nacional justamente a partir desses decretos. E assim, é muito impactante porque nessa época Villa-Lobos faz algo que nunca tinha sido visto no mundo, né? Ele aí nessa imagem fica bem claro ele colocar alunos, ocupar toda a arquibancada de estádios, de espaços públicos, com 20 mil alunos, ora com 15 mil, ora com 10 mil. Se eu não me engano, o número máximo que ele chegou foi esse, foram 20 mil alunos em um estádio, todos esses alunos cantando. Havia uma finalidade por trás, que era justamente a exaltar a pátria, toda aquela ideologia que há por trás dos governos militares, mas assim, para a música isso é muito impactante. Por quê? Porque o projeto de Villa-Lobos, ele alcançava não só os alunos, como também professores. Ele conseguiu trazer formações, levar pessoas para estudar fora, inclusive ele também foi para a Europa para se aperfeiçoar. Ele produziu uma grade para cursos de formação para os professores poderem atuar junto ao canto orfeônico, e a prática principal era o canto coral, né? O canto orfeônico vem de um termo orfeão, certo? Que passa a ser colocado aí em lei no Brasil a partir de 1931. É um modelo de prática musical francesa, né? E foi no Brasil um ponto de muita importância para o ensino de música. A partir disso aí, nós vamos ter de 1961 a 1970 os primeiros desenhos de LDB, né? Que na verdade não seriam lei de diretrizes e bases, mas seriam assim decretos, regulamentos para a educação no Brasil. Então, nesse período aí, nós não temos a ênfase na proposta do canto orfeônico nas escolas, certo? Ao contrário de outros documentos da legislação nacional vigentes até 1950. Então, nesse documento aí, que aparece nesse número aí, não há referência sobre o ensino de música nas escolas. Depois de 71 a 80, aí nós vamos ter a Lei 5.692 de 71, ela vai trazer a definição de educação artística, né? Essa definição é apenas como atividade obrigatória, mas apenas para o primeiro e segundo graus, tá bem? Se consolidou o ensino polivalente das artes, enfraquecendo a presença da música
como componente curricular na escola, tendo em vista que foi priorizado a questão do desenho, da pintura, tá certo? A reprodução de desenhos, né? De 81 a 90, nós vamos ter o surgimento da pós-graduação em música no Brasil. Aí isso aí fortalece a pesquisa em educação musical, gerando estudos pioneiros sobre o ensino de música na escola brasileira, né? Em 1987, é criada a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, que é a ANPOM. Então, o debate sobre o ensino de artes na escola, ele é ampliado no âmbito das diferentes áreas de artes, apontando principalmente para a inadequação da polivalência no ensino de arte. De 91 a 2000, nós vamos ter a criação da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical, contribuindo para essas discussões. Em 96, o ensino de arte é fortalecido com sua inclusão na Lei 939496, que é a LDB que nós temos hoje, também conhecida como LDB ou Lei Darcy Ribeiro. E as especificidades das diferentes linguagens artísticas, desde 1998, passam a ser reconhecidas nessas diretrizes, aliás, nas diretrizes curriculares que saem posteriormente, definidas pela a SEB, que é a Câmara de Educação Básica, e também nos parâmetros curriculares nacionais, né? Os PCNs, que vão trazer justamente orientações de como se pode traduzir aquilo em currículo nas escolas, orientar a avaliação, enfim, houve até também um programa, né, PCN em Ação. Nessa época eu era aluno, mas eu tive o impacto disso, né, enquanto aluno na educação básica, né? Os PCNs em Ação, toda uma reformulação estrutural na educação brasileira. De 2001 a 2013, surge o movimento Quero Educação Musical nas Escolas. Esse movimento ele vai culminar na aprovação da Lei 11.769, de 2008, que traz justamente a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, certo? Foi criado um grupo de articulação parlamentar, que era o ProMúsica, também conhecido como o GAP, que era justamente para tentar aprovar essa lei, né? Então, vários representantes da música no Brasil inteiro, sobretudo do ensino de música, começaram a se articular politicamente, e isso culminou justamente na aprovação dessa lei. Uma vez que essa lei foi aprovada, posteriormente, ela vem ser substituída pela 13.278 de 2016. Aí eu vou falar a razão disso. Veja bem, a que traz a obrigatoriedade do ensino de música, primeiramente, ela traz esse texto aí. A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular de que trata o inciso 2º deste artigo. O inciso 2º vai tratar sobre a obrigatoriedade do ensino de artes. Aí vem a discussão. Ora, se artes nós temos o teatro, temos dança, temos música, temos artes visuais, artes plásticas, pintura, etc., então quer dizer que a música ela é privilegiada nesse sentido, ela ganha dois espaços, um de ser trabalhado dentro de arte e um outro que é fora, uma vez que a lei diz, mas não exclusivo, ou seja, não deveria ser, dependendo da interpretação, apenas no componente de artes, né? Então, o que acontece? Outros campos do conhecimento, na verdade, no momento político de decisão disso aí,
da criação da lei, que traz a obrigatoriedade do ensino de música, essas pessoas não se articularam com outras áreas de conhecimento das artes, e nem essas outras áreas também se articularam com o pessoal de música. Então, o grupo de música acabou tendo uma conquista que as outras áreas não tiveram. Isso passou a ser questionado. Daí, aí vem uma atualização na lei, na LDB, que vai trazer justamente o seguinte: as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o inciso segundo deste artigo. Então, agora sim, nós vamos ter as artes visuais, a dança, a música e o teatro fazendo parte do componente curricular arte. A questão é o seguinte: quando se fala na polivalência, porque eu tenho que dar aula de artes visuais, eu tenho que dar aula de teatro, eu tenho que dar aula de música, etc, etc. Aí nós temos o quê? Acontece que a lei da obrigatoriedade de música, ela passa a não valer mais só como música, e sim com essas 4 linguagens no componente de arte. Acontece que isso é uma discussão que é bastante ampla no Brasil. Nós temos assim, o desafio no sistema de ensino, que é a distribuição por disciplinas, né? Quando a gente fala em componente curricular, é diferente de disciplina. Quando a gente fala em área de conhecimento, é diferente de disciplina, no sentido pleno da palavra. Mas o sistema de ensino, ele é organizado em disciplina, né? Então, é até para muita gente inconcebível não ser assim. Então, isso gera muitos desafios que a gente vai passar por eles daqui para frente, sobretudo agora, com a implementação da nova BNCC, que já foi traduzida em uma proposta curricular no Estado, e ela já está indo para os sistemas aliás, para a rede de ensino municipal. Eu não sei como é que anda a discussão em Campina Grande sobre essa tradução em currículo, mas eu já tenho participado em algumas secretarias sobre isso, e é bastante desafiador. É bastante desafiador, tendo em vista que a BNCC, ela é um documento que vai orientar o currículo, ela abre o espaço para isso, para as discussões, para as implementações, para você conseguir consolidar tanto a base comum, que é para isso que ela serve, como também uma base diversificada. Mas o que está acontecendo é o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu peguei um documento recentemente para analisar, e eu vi assim, que só pegaram o que estava lá na BNCC, fizeram Ctrl+C, Ctrl+V e jogaram, virou o currículo, entendeu? Do que vai ser trabalhado. Então, eu acredito que a gente vai ter que amadurecer bastante a discussão, e vai caber a todos nós entender justamente essas questões, que é digamos assim, uma limitação do sistema de ensino, ele ser organizado em disciplinas, né? Nós temos as áreas do conhecimento, que todas que estão lá são muito fortes, são necessárias para a formação humana. Entretanto, essa distribuição enquanto disciplina, ela vai gerar ainda muitas discussões acerca, por exemplo, quer dizer que o professor de música ele pode assumir a disciplina de arte no sistema de ensino? Pode, mas ele vai ter que ensinar só o quê? Só música? Não. Ele vai ensinar também dança, artes visuais, da mesma forma as outras formações. Então, isso é uma discussão que ainda vai ter que ser bastante amadurecida, a gente vai ter muito espaço para isso, eu acredito, e por hoje, em relação a esse histórico, né, completo, eu interrompo ele por aqui, tendo em vista que nós vamos, a partir dos próximos encontros, pegar esse histórico aqui, ele vai ser traduzido em 4 vertentes de atuação do ensino de música. A partir dessas 4 vertentes, nós vamos entender
o que é que tem lá na BNCC para música e como vocês vão utilizar isso na sala de aula. O que é que tem dessa BNCC que foi traduzida em proposta curricular no Estado, que o sistema, só uma dúvida aqui com a diretora, a Campina Grande, ela é rede de ensino com o sistema estadual, não é isso? Campina Grande tem seu sistema próprio de educação, Certo. mas quando se trata de BNCC, está justamente em conversação com a do Estado, né? Mas o Campina Grande tem seu sistema próprio de educação. Pronto, joia. Se houver o diálogo com a proposta curricular do Estado, então nós vamos pegar essas vertentes, essas tendências que se consolidaram durante todo esse tempo e cada um de nós carrega, mesmo sendo de outro campo de conhecimento, carrega um pouco disso, até porque, por exemplo, a minha educação básica foi toda no sistema tradicional de ensino. Então, nós carregamos isso na nossa formação, muitas vezes na universidade isso é reproduzido também, e a gente encara com outros desafios na realidade. Então, nós vamos pegar todas essas tendências, ver como é que isso se apresenta lá na BNCC, no possível diálogo com a proposta do Estado, e certamente com as práticas em sala de aula para o ensino de música, tá bom? Então, assim, essa parte histórica, esse contexto histórico, quando eu dialoguei com o Robson, eu vi a necessidade de trazer isso para vocês, tendo em vista que parece que música nas escolas é algo novo, né? E a gente vê que desde a época dos jesuítas, e logo depois, né, lá no início do Império e tudo, a gente já tem discussões e leis que vêm tratar sobre isso, né? Então, assim, o histórico do ensino de música, em resumo, ele na verdade, e tem um caminho tão sólido quanto da própria educação brasileira, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil até os dias atuais, tá bom? Então, eu estou abrindo aqui agora o espaço para alguma pergunta que venha a surgir, algum questionamento, alguma pontuação, certo? E agradeço também a atenção de vocês nesse nosso primeiro momento. Fico aberto aqui para a gente poder pontuar mais alguma coisa. Eu vou dar só um adendo em tudo que o professor falou, para vocês terem noções, amigos, colegas, professores, docentes da rede municipal, que esse ambiente que nós vivenciamos, né, tanto a educação infantil como o ensino fundamental 1, e práticas, né, de professores na área da educação física que utiliza o ambiente cognitivo musical para fazer os trabalhos com os alunos, vocês perceberam que esse ambiente artístico, ele tem uma raiz e uma fundamentação sólida desde os índios, com o ambiente jesuítas, ao processo imperial e até os dias de hoje. Então, isso foi um processo de muita discussão, até porque o trabalho de Vila Lobos com canto orfeônico, inclusive tivemos a honra de fazer um trabalho, não foi com 20 mil, mas foi com quase, acredito que uns 100 alunos, não foi, professora Marinalva? Com coral, não chegou a 20 mil. 2018. Né? Foi 2018, foi? Pronto, foram quase 100 alunos que nós chegamos a fazer esse trabalho, canto orfeônico, porque filosoficamente, né, Orfeu tocava a harpa, a lira, na verdade a lira, né? E os demônios saíam do corpo. Por isso que vem aquele verbete, aquela frase: quem canta, seus males espantam. Porque Orfeu tocava aquela lira. E esse espírito ruim, essas coisas, esse karma ruim saíam das pessoas. Então, o orfeônico, por ele, essa palavra Orfeu, veio a ideia do orfeonismo, né? E colocar esse ambiente de adolescentes e crianças para cantar, para os males espantar.
que aí vem um contexto histórico, já sabia o que é que acontecia na época do militarismo. Então, quem canta os males espanta, né? Mas a gente fez esse trabalho de coral com quase 100 crianças, eu acredito, e foi muito bom. Então, funciona. É um trabalho artístico, funciona, né? E nós temos aqui em nosso meio o professor Fabrício Ferreira, mestre em música e também nessa área de pedagogia, trabalha nessa área de pedagogia, é um excelente palestrante, e ele domina essa área histórica. A importância de começar da fundamentação, para que quando nós começarmos a fazer os trabalhos práticos, aquilo que nós estamos almejando, esse laboratório, porque isso é um laboratório virtual. Então, professor Josenildo, você está de parabéns pelo o seu encaminhar tão didático para o nosso aprendizado, e aí está aberto. Se você não quiser falar, ligar seu microfone, você pode colocar aqui no chat, fique à vontade de se pronunciar, de dar um adeno, coloca aqui no chat, ligue seu microfone, pode ficar à vontade, tá bom? Esse espaço aqui é nosso para trazer esse diálogo. Professor Fabrício, quer falar alguma coisa? Olá, Robson. Boa noite a todos e todas. Eu queria começar dando os parabéns ao professor Josenildo pela excelente exposição, foi extremamente claro e objetivo, e isso é uma virtude, né? Nós, professores e pedagogos, temos o hábito de falar demais, e quando eu encontro um professor que consegue ser objetivo e, ao mesmo tempo, passar as informações de forma clara, eu fico feliz, porque isso é uma virtude, ser objetivo. Então, parabéns ao professor Josenildo, parabéns a todos que pensaram nesse momento. E durante a fala agora final do professor Robson, meu colega aí de profissão há bastante tempo, acho que eu conheço o Robson há uns 13 anos já, quando nós ainda sonhávamos em ser professores de música, a gente já era amigo. A influência que a música tem no ser humano, especialmente na formação do caráter humano, e a época mais propícia à formação do caráter é a infância. É comprovado cientificamente e filosoficamente desde a Grécia Antiga. Enquanto o Robson falava sobre Orfeu, eu lembrava também da doutrina dos afetos de Pitágoras, que afirmava que a música era capaz de moldar o caráter do ser humano. E através dessa doutrina dos afetos é que começa a pesquisa e como a música molda o caráter. E eu costumo trazer sempre nas minhas palestras a exemplos ou ilustrações das mais simples possíveis para comprovar alguns conceitos teóricos que, por vezes, são complexos, como a teoria dos afetos de Pitágoras. Qualquer um de nós aqui consegue comprovar essa teoria de forma muito fácil, que é como a música influencia o nosso caráter. Quem aqui, em um dia de tristeza, não foi ouvir uma música melancólica porque queria ficar mais triste ainda? Aí disso surge aí vários estilos musicais, né? O mais recente eu acredito que é Sofrência, que tem o ícone e o Pablo. Você tá triste, aí vai escutar ele para ficar mais triste ainda. Isso é um exemplo da doutrina dos afetos de Pitágoras. Lá da Grécia Antiga, você vê isso aí em Pablo do Arrocha. Então, eu queria agradecer, foi um momento de bastante aprendizado desse panorama histórico da educação no Brasil. Mais uma vez, parabéns a todos os idealizadores, e em especial o professor Josenildo. Parabéns e uma excelente noite a todos. Em nome da escola, CEAI Dr. João Pereira de Assis, quero parabenizar Josenildo. Josenildo foi aluno da residência pedagógica, inclusive sua prática foi lá na nossa escola, né, no CEAI, juntamente com o brilhante professor Robson. Né, Robson chegou no CEAI junto com a residência pedagógica da UFCG em música, e assim transformou o ensino de arte junto com Josenildo e toda a equipe, todo o grupo, e assim
foi muito interessante, porque mudou o comportamento de alunos, mudou valores, né? A gente sentiu o final, o resultado do trabalho com música. Então, assim, muito louvável, né? A música hoje, ela ser lei, ela fazer parte da educação, né, brasileira, porque a música, ela tem esse poder, né? Sempre teve, mas assim, esse devido valor que a BNCC, né, nos traz hoje para a educação infantil, para o ensino fundamental, 1, 2, ensino médio, universitário, a música deve estar presente. Então, parabéns, viu, Josenildo? Primeiro dia, né? Claro que a gente tem que ver todos esses aspectos históricos, até para a gente entender, compreender o porquê, né? E o para que precisamos da música. Então, e o porquê, principalmente, né? Tem toda essa história que a gente carrega, né? Indígena, africana, né? Todos esses aspectos históricos são importantes para a gente compreender. Foi muito bom, assim, fiz uma viagem, né? De forma sucinta, como diz o professor Fabrício, mas assim, de uma forma sucinta, mas a gente fez uma viagem, conseguiu fazer uma viagem, né, no tempo e esses marcos históricos trazendo a música. Muito bem, parabéns, viu? E eu estou com uma expectativa muito boa até o final do curso. Obrigada, Robson. Eu só tenho a agradecer a atenção de vocês e que nós possamos continuar aí construindo juntos, né? Como o Robson falou, é um laboratório, não vai ser nada na vertical, né? Vai ser na horizontal, onde nós possamos discutir, pontuar, aprimorar alguma coisa que se tem. Então é muito importante que vocês também possam trazer informações, pontuações, considerações, né? Para que todos nós possamos sair desse ambiente ainda melhor do que chegamos, tá bom? Então, eu só tenho a agradecer a atenção de vocês, a oportunidade. Precisando de mim, é só entrar em contato e fiquem todos com Deus. Uma boa noite, um bom descanso e até o nosso próximo encontro ou antes dele, se Deus quiser. Ok? Um cheiro para todos e uma boa noite.